Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. E compartilhe, desse um joinha aí, compartilhe esse vídeo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja exaltado. No capítulo 20 do Evangelho de João, nos traz uma história que Jesus ali, ele foi crucificado, morto, sepultado. Depois de 3 dias ele ressurgiu. A Bíblia nos comprova que ele ressuscitou no Evangelho de João, segundo João capítulo 20, você vê o versículo inteiro lá. Lá diz a palavra do Senhor que Maria Madalena, levantando muito cedo, já de madrugada, bem de madrugada mesmo, indo até o sepulcro, chegou lá, viu que a pedra estava removida. E ela voltou para trás, né, correndo até ali os apóstolos que estavam com medo ali numa casa, né, trancados com medo, depois da morte do Senhor Jesus, da perseguição. A palavra de Deus diz que então Pedro e o outro discípulo amado, que eu creio que é João, que é o único que permaneceu no pé da cruz ali, quando Jesus estava sendo morto, crucificado, permaneceu no pé da cruz ali somente João e Maria, a sua mãe, Maria Madalena. Assim registra a palavra do Senhor. Os outros discípulos tudo correram, né? Pedro ficou de longe, então foi ali um medo, tomou conta, eles correram. Mas a palavra de Deus diz que ela foi lá e chamou Pedro, e a palavra de Deus diz que um discípulo amado veio com Pedro correndo, e ele correu mais do que Pedro, chegou ali primeiro ali, olhou lá e viu, e depois voltou, e Pedro chegou, entrou, os dois ali viram que o sepulcro estava vazio, os lençóis que cobria Jesus estava enrolado, jogado à parte, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, o lenço que estava tampando ali Jesus, o rosto de Jesus, aqui no versículo de João, no capítulo 7, algumas traduções talvez pode variar, mas aqui no Evangelho de João, capítulo 7, diz capítulo 20, versículo 7, diz assim: e bem como o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte, separado ali das faixas de linho, então daquelas faixas que cobria Jesus ali, né? Então isso me chamou a atenção, porque que o lenço não estava jogado à parte ou enrolado, o lenço estava dobrado. A palavra de Deus, ela é bem clara, né, e nos deixa, às vezes, curiosidade de nós pesquisar. Eu gosto muito de estar estudando a palavra do Senhor, pesquisando, não tenho um bom estudo, não tenho um bom português. Eu sei que tem gente aqui vendo essa mensagem, esse vídeo, que tem muito mais capacidade do que eu para estar ministrando a Bíblia aí, falando. Mas eu quero falar para você por que Jesus deixou o lenço dobrado. E lendo algumas histórias dos povos judeus, era costume do povo dos judeus, eles tinham seu servo, o servo que servia ali os amos, os judeus. Era de costume que quando a mesa estava servida, ao lado do prato, eles punham o lenço, para que a hora que eles terminassem ali, o povo judeu terminasse a refeição, eles limpavam ali os lábios, limpavam a barba, limpavam a sua mão, e quando eles terminavam a refeição, eles embolavam aquele lenço e jogavam ele à parte. Mas segundo a história dos judeus, eles tinham um costume de que, quando eles deixavam o lenço dobrado ao lado ali da refeição, do prato ali, é porque ele não tinha terminado a refeição e ele iria voltar. Ele ia voltar novamente. E Jesus deixou bem claro para nós, lá no Evangelho de João,
até vou ler lá para não ficar só nas minhas palavras, Evangelho de João 14, lá antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, ele diz assim para os seus discípulos, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se eu não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, vos preparei lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Irmãos, Jesus antes de morrer, ele deixou essa palavra de esperança, as últimas instruções de Jesus, ele deixou essa palavra de esperança para aqueles daquela geração e para nós hoje também, dessa geração que nós estamos vivendo agora, e a geração por vir, que está por vir também, que lê essa palavra e crê nessa palavra, vai ter a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Se o lenço foi dobrado, é porque a palavra de Deus fala que Jesus voltaria de novo. E ele vai voltar para levar os seus servos, os seus escolhidos. Quem que é seus escolhidos? Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. O único que pode nos salvar, o único que pode dar garantia de vida eterna, de entrar no céu, é o nome de Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens, não existe outro nome dado entre os homens. Olha, tem muitos nomes aí, muitos nomes dados aí de deuses enganosos. Deus que não pode te dar a salvação. Nomes de deuses aí consagrados que não pode dar garantia de vida eterna para você. Somente o nome de Jesus. Então nós temos que deixar de ser criatura e passar ser filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Lá não está assim, ide pregar o evangelho a todo filho, não. Toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê e não for batizado será condenado. É a Bíblia que diz, não eu. Não é religião, é a Bíblia que está dizendo isso. E a palavra de Deus diz em Evangelho de João 1:12, que a palavra de Deus, versículo 11, veio para o que os seus não receberam. Então os judeus, algumas partes dos judeus até hoje não reconhecem que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, eles não crêem, até hoje. Mas graças a Deus tem alguns judeus que já crêem que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. E o versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, mas de Deus. Irmão, então veja bem isto, para nós herdar a nossa vida eterna, somente em Cristo Jesus. É o único que pode salvar você, é o único que pode dar esperança a você de vida eterna. Não tem nome algum dado embaixo do céu ou em cima da terra que pode te dar a garantia da vida eterna, somente Jesus. E toda oração que for mencionada, a Bíblia diz que é só no nome de Jesus. Não adianta você orar no nome de santo, não adianta você orar no nome de outro nome, seja qualquer outro nome, não vai adiantar para você. Somente o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz em João 3,16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo tal de maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho, qual Filho? Jesus, ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É uma palavra forte, mas, portanto, aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ele não vai herdar a vida eterna. Isso é a Bíblia que está falando, não é eu. E nós precisamos, irmãos, mais que nunca, crer
nessa promessa o significado do lenço dobrado, que Jesus vai voltar. E ele vai voltar para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus é bem clara para nós, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Evangelho de Romanos, na carta aos Romanos, carta aos Romanos 3:23, ele lá vai falar que todos pecaram, menos Jesus, todos na face da terra pecaram. Então, nós somente somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Leia lá para você ver. Não tem como você herdar a vida eterna em outro nome. Então, aceite Jesus como seu Salvador. Lá em Romanos 6:23 também, diz uma palavra muito importante para nós, que diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então está relacionando o nome que pode te salvar. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. Não existe outro nome dado entre os homens que nós possa chegar até a presença do Senhor Jesus. Irmãos, e antes de terminar, eu quero deixar uma palavra para você também aqui. Essa palavra, ela é maravilhosa para nós que estamos aí nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que nós precisamos da palavra do Senhor como garantia da nossa vida eterna, como garantia da nossa crença, e nós cremos em Jesus Cristo, que não há outro Salvador, não existe outro nome para que nós possa chegar até o trono do Senhor, e somente o nome de Jesus. Então, irmãos, vamos crer na palavra do Senhor Jesus, para que nós podemos estar firme com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não há outro intercessor, não há outro nome dado aqui na terra para que nós podemos ser salvos. Então deixa aí essa curiosidade para você, essa palavra simples, mas objetiva para você, uma palavra de salvação. Como eu falei, eu não tenho muito estudo, eu não tenho um estudo bom. Tem muitas pessoas aí que estão vendo esse vídeo que são aí mestres na palavra do Senhor, mas eu quero deixar essa curiosidade que bateu em mim. Por que o lenço dobrado? É porque Jesus vai voltar. É o costume judaico. Ali quando sentava ali uma mesa para fazer a refeição, quando os servos ali serviam os amos, servia ali os judeus, então quando ele terminava a refeição, que limpava a sua boca, as mãos, e jogava o lenço embolado à parte, é porque já tinha terminado a refeição. Mas aquele que deixava o lenço dobrado, é porque ele iria voltar. E o servo entendia isso. Se você é um servo de Deus, eu creio que você também entende e crê que Jesus Cristo vai voltar. Irmão, larga tudo neste mundo que te condena. Larga tudo. Larga o pecado, larga a vaidade, larga os prazeres deste mundo, os prazeres que faz você ficar separado de Deus. Larga os prazeres do mundo, larga a fofoca, a mentira, larga de falar mal um dos outros, larga de falar mal de pastores, não entra na roda dos escarnecedores não. Mesmo que o pastor esteja errado, é ele que vai pagar conta com Deus, e você também vai pagar conta com Deus. Eu também tenho que prestar conta com Deus. Então, irmão, muito cuidado. Para nós entrar no céu, nós temos que estar com o nosso coração, as nossas mãos limpas, isenta de toda maldade, nossas mãos, e o nosso coração limpo, é a nossa mente pura e a alma que não anda na vaidade.
lá em Salmo 24. Leia lá para você em Salmo 24. Para nós, aqueles que vai subir até o trono do Senhor, que estará com o Senhor, tem que estar isento das mãos limpas, as mãos sem contaminação. Nós não podemos ter as mãos cheias de sangue. O nosso coração não pode ser perverso. O nosso coração tem que estar limpo, purificado da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa alma não pode estar entregue à vaidade deste mundo. Nós devemos ser purificados pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Seja um servo fiel com Deus, uma serva fiel. Abandona tudo isso que mancha a sua vida, que faz o Espírito Santo de Deus entristecer. Seja um crente fiel. Não entra na roda de escarnecedores. Às vezes tem até crente que conhece a palavra do Senhor, que sabe bem a palavra do Senhor e fica falando mal de pastores, mal de irmãos, do próximo. Irmão, cuidado com isso. Se ele estiver fazendo algo errado, ora por ele. Ou chega até ele pessoalmente, fala: pastor, eu acho que isto assim não está do agrado do Senhor. Chega você mesmo nele, sem ninguém saber, só vocês dois. Ore por ele. Ou irmão, que você vê que ele está fazendo coisa errada, não sai falando mal dele não. Chega até ele e fala: irmão, olha na Bíblia, examina os versículos, vai com carinho e fala: irmão, você precisa de estar mudando disso, isso, aquilo. Então deixa essa palavra com você e não esquece do lenço dobrado, tá? Quando você vê escrito na palavra do Senhor ali, lenço dobrado, lembre-se que Jesus Cristo vai voltar. E eu creio que Ele vai voltar. Que Deus te abençoe. Obrigado pelos meus inscritos. Obrigado por você que mesmo uma palavra simples, mas você está aí vendo esse vídeo. E que Deus te abençoe muitíssimo. Não só você, mas toda a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Vamos ser prudentes com Deus. Vamos ter prudência com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A pomba você consegue chegar até pertinho dela, simplesinha. Mas a serpente, quando você chega perto dela, ela já está preparada ali para te atacar. Vamos ser prudentes. Vamos vigiar. E vamos estar orando. Vamos estar aumentando o azeite na nossa candeia, nossa lamparina. Vamos ser as 5 virgens prudentes à espera do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até uma rica oportunidade, assim se o Senhor me permitir. Que Deus te abençoe. E obrigado por você que está inscrito no meu canal. 148. Ô glória! 148 pessoas já inscreveram no meu canal. Obrigado. Te agradeço muito. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Graça e paz. A paz do Senhor no seu coração. Fica com Deus.